Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Cumprimento os amados com a paz do Senhor. Estamos iniciando a nossa segunda videoaula da lição da revista de Juvenis. A lição de hoje fala sobre a origem dos hebreus. Estaremos aprendendo como se deu a origem do povo hebreu. Nós temos aqui uma palavra do Senhor que está no livro do Gênesis, capítulo 15 e versículo de número 18, quando o Senhor fez um concerto com Abrão. Nós vamos ver aqui como isso se deu, como se originou essa nação hebraica. Nossa lição bíblica em classe nós encontramos em Gênesis 15, do versículo 7 ao 21, que eu sugiro que os amados possam fazer essa leitura, Você pode pausar o vídeo aí e fazer a sua leitura na sua Bíblia mesmo, aí abra a sua Bíblia e faça a leitura do versículo 7, capítulo 15 de Gênesis, versículo 7, até o versículo de número 21. Nós temos aqui os nossos objetivos da lição de hoje. Primeiro objetivo, destacar a origem do povo hebreu, que é do Oriente, próximo ao mar Mediterrâneo. Segundo objetivo, mostrar que o povo de Israel é descendente de Abraão. Terceiro objetivo, enfatizar que após a escravidão no Egito, o povo partiu rumo à terra prometida, que é Canaã. Amém, queridos? Então, primeiramente, nós temos aqui algo a falar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma das regiões mais antigas do mundo e é tida como o real berço da civilização humana. Mesopotâmia significa literalmente entre rios, por causa do que, na verdade, que esse nome dessa região traz esse significado. Nós vamos entender que, na verdade, quando o nome Mesopotâmia está dizendo que significa entre rios, faz referência especificamente aos rios Tigre e Eufrates. Esses rios são mencionados no relato da criação do homem, quando Deus plantou ali um jardim no Éden. Nesse jardim é mencionado um rio com quatro braços, que saía do Éden, a saber, Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Então, Tigre e Eufrates são dois braços aí do rio, que saía do Éden. Como sabemos, os rios Tigre e Eufrates permanecem com tais nomenclaturas até hoje, só para que os amados tenham uma ideia, a título de guardar a informação, esses dois rios, Tigre e Eufrates, permanecem ainda hoje no mesmo lugar e também com o mesmo nome. Não foi mudado o nome, continua lá a mesma coisa. Por isso, esta região da Mesopotâmia foi considerado o primeiro berço da humanidade. Além da importância histórica como o início da civilização, este território também foi o lugar de onde saiu o primeiro patriarca. De onde saiu o primeiro patriarca? Saiu ali dos territórios ali da Mesopotâmia, que foi o Abraão. Com ele teve início a história do povo hebreu. Então, até aí depois vamos entenderem de que o início da história do povo hebreu se deu com Abraão, que residia naquela região ali da Mesopotâmia. A origem de Abraão. O grande patriarca era oriundo de uma família idólatra em Ur dos Caldeus. Logo, podemos entender que o local de seu nascimento e onde viveu, parte da sua vida, era chamada Ur dos Caldeus. O pai de Abraão, Tera, Tera era idólatra. Esse fato nos indica que a região lá onde o Abraão residia, o Abrão, era adepta do politeísmo, ou seja, era um povo que acreditava na existência de mais de um Deus.
Para tal povo, seus deuses possuíam características e sentimentos humanos, e a eles atribuíam-se obras da criação, né? Havia, por exemplo, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, né? Outro Deus era responsável pelas chuvas, né? O Deus dos montes, o Deus dos ventos, enfim. Eles acreditavam em muitas divindades e acreditavam que cada divindade era responsável por tomar conta de uma parte da natureza. E outras mais coisas, né? Em dado momento, o pai de Abraão, Tera, juntamente com toda a sua família, se muda de Ur dos Caldeus para Harã. Harã, local onde Tera viria a falecer, ainda na região da Mesopotâmia. Todavia, Harã fica a mais de 900 quilômetros de distância de Ur. Olha a distância desse lugar, né? De onde, né, eles residiam, para onde eles estavam agora. Abraão sai da sua terra, né? Abraão recebeu a ordem de Deus. Por que ele sai da sua terra? Porque ele recebeu, né, uma ordem de Deus para sair de Ur dos Caldeus a fim de peregrinar, sem que o Senhor apontasse a direção ou o tempo de sua jornada. E, por obedecer à ordem divina, ele é conhecido como o pai da fé. Né? Veja que Deus coloca Abraão estreito, tremendo. Né? Ele pede para Abraão fazer algo, mas ele não dá detalhes de como isso vai ser feito. Ele não fala assim, olha, você vai andar tantos dias, né? Vai acontecer assim, dessa forma, tal. Não, ele simplesmente sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. E Abraão, como um homem que traz agora sobre si o título de pai da fé, um homem de muita fé, muita confiança em Deus, obedece àquela ordem ali e torna-se aí o pai de todos aqueles que creem incondicionalmente em Deus. O que fez toda a diferença, né? Saindo sem saber para onde ia, crendo contra a esperança, como diz Romanos 4, verso 18. A primeira peregrinação de Abraão é de Ur para Harã, com seu pai Tera, ainda vivo. Depois que recebeu o seu chamado, ainda em Ur, e após a morte de seu pai em Harã, Abraão se deslocou em direção a Siquém, que fica na região de Canaã, a mais de 600 quilômetros de Harã. O exemplo de Abraão ensina que para os desígnios de Deus, né, de um Deus eterno e poderoso, não importa a nossa origem, não importa quem você era no passado, não importa onde você viveu, de quem você era filho, o que importa é o chamado de Deus. Se você vem ou não de um lar evangélico, por exemplo, o Senhor nos chama para cumprir seus propósitos. Não importa se você vem de um lar evangélico, se você vem de um lar budista, se você vem de um lar da Umbanda, não importa. Deus te chamou, você obedeceu o seu chamado, creu no Senhor de todo o seu coração. Graças a Deus, a bênção está completa aí. Canaã. Vamos falar um pouquinho sobre a terra que é conhecida como a terra que mana leite e mel. Ela é conhecida em Ezequiel 26, 20, verso 6, como a glória de todas as terras. Essa é a terra de Canaã, a terra prometida ao patriarca Abraão. Canaã era habitada por vários povos idólatras, dentre os quais os filisteus, né? Os filisteus que se destacam no relato bíblico, né? Que deram muito trabalho para os israelitas, muito mesmo. Essa região até hoje é palco de disputas e guerras, né? Até hoje você vê no Oriente Médio, aquela faixa de Gaza, né? Ali, Palestina, aquela região ainda hoje em grandes disputas, né? Quando Abraão chegou a Canaã, habitou em Siquém. Então o Senhor o visitou e lhe disse, a tua semente darei esta terra, né? E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Eu quero que os amados que estão ouvindo, assistindo esse vídeo aula, prestem atenção em um detalhe na trajetória de Abraão. Era um homem de altar, ou seja, era um homem que gostava de estar com a vida no altar. Constantemente, você vai ver durante essa lição, Abraão construindo altares e prestando culto ao Senhor Deus dos céus. Aqui nós vemos
Gênesis 12, versículo 7, já ele fazendo aqui o primeiro altar. Posteriormente, o grande patriarca dirigiu-se a Betel, onde armou a sua tenda. Olha só isso, olha só. Gênesis 12, agora versículo 8, parte B. Onde armou sua tenda, edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Né? Note que ali ele constrói ali um altar, né? Edifica um altar e invoca o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. A peregrinação de Abraão, após habitar por um tempo a região de Canaã, com muitos bens e pastores de ovelhas, sobreveio uma fome àquela terra, fazendo com que Abraão se mudasse novamente, desta vez em direção ao Egito. Passado algum tempo no Egito, Abraão retornou a Canaã e nesse local, ele e seu sobrinho Ló se separaram. Onde foi que eles se separaram? Né? Exatamente ali em Canaã. Já se separaram ali o Abraão e o Ló. Ló foi para o Vale do Jordão, na direção leste, e Abraão habitou então em Hebrom. E ali, veja o que diz Gênesis 13, versículo 18. Mais uma vez, olha só, construiu mais um altar ao Senhor. Meus irmãos, o que chama muito a atenção nessa lição é esse fato. Existe a origem do povo hebreu em Abraão, mas existe essa trajetória desde quando Abraão sai, né, do meio da sua parentela, desde quando ele sai ali da região da Mesopotâmia, toda a sua trajetória é uma trajetória de altares. Né? Ele, vez por outra, está ali fazendo uma pausa e erguendo um altar, né, para adoração ao Senhor Deus do céu. Perceba que em todo lugar que Abraão habitou, onde ele parava para habitar ali, ele edificava um altar ao Senhor. Isso nos mostra a importância da adoração. A adoração como estilo de vida e a importância de priorizar a comunhão com Deus e a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida não é que você aleatoriamente vá a uma igreja. A vontade de Deus é que você todos os dias coloque sua vida sobre o altar do Senhor. Que haja um compromisso, um relacionamento. Depois a gente ouve falar na Bíblia de que Abraão era chamado o quê? Amigo de Deus. Por que Abraão amigo de Deus? Porque havia esse relacionamento com Deus. O que Deus quer de nós hoje, nós que somos conhecidos como crentes, aqueles que creem, aqueles que vivem em fidelidade, aqueles que são descendência de Abraão. O que o Senhor deseja da gente? Deseja que a gente, da mesma forma, construa uma intimidade com Deus no nosso dia a dia. O segundo ponto do segundo tópico diz: a providência e as promessas divinas. Honrando a fé e a obediência de Abraão, né, disposto a oferecer até o que tinha de mais precioso ao Senhor, Deus providencia o cordeiro. Isso soa familiar, não soa? Quando se fala em cordeiro substitutivo. Olha só, um filho a ser sacrificado. A provisão do Senhor. Deus havia pedido um filho para Abraão, seu filho amado Isaque. Abraão não reluta. Abraão não questiona. Entrega. Mas Deus já havia preparado um cordeiro para substituir Isaque naquele monte. Nós vemos isso em João 1, verso 29. Deus envia um cordeiro para a expiação dos nossos pecados. O Deus que proveu tal cordeiro para substituir Isaque no monte do sacrifício é o mesmo que enviou seu filho, seu único filho, para nos substituir na cruz do Calvário. Olha o que Deus fez por você. Olha o que Deus fez por todos nós. Envia o seu filho para nos substituir na cruz do Calvário. A maldição era para nós, mas Jesus faz que caia sobre si, para que nós pudéssemos ser justificados pela sua justiça. Além disso, Deus faz 3 promessas a Abraão. A primeira promessa de que a sua descendência herdaria a terra de Canaã. E Deus fará isso se cumprir em toda a plenitude nos finais dos tempos.
a segunda promessa, Deus disse de que seus descendentes formariam uma grande nação. E isso está a caminho, já se formou no passado, mas ainda chegará à plenitude dessa promessa. Terceira promessa de que os seus descendentes abençoariam as nações. A salvação vem dos judeus através de Cristo, porém essa promessa também se cumprirá em toda a sua plenitude. Será bem maravilhoso, será algo especial. Último capítulo, Egito. A região do Egito é famosa, a região do Egito é famosa por causa do rio Nilo. E a parte final desse rio é conhecido como Delta do Nilo. Por causa da sua similaridade, né, com a quarta letra do alfabeto grego, delta, né, muito utilizado em fórmulas de física, né, aquele triângulozinho que a gente conhece, que é chamado de delta. Quando Abraão foi para o Egito, ele habitou nessa região do delta do Nilo. Quando o patriarca chegou ao Egito, o país já possuía uma cultura com mais de 1000 anos de história. Tal riqueza cultural e antropológica é evidenciada por suas peculiaridades, tradições, múmias, monumentos e pirâmides até os dias de hoje. Na ocasião, os egípcios também já possuíam uma agricultura forte aos arredores do rio Nilo, que proporcionava uma prosperidade agrícola, né? O Egito estava aí bem desenvolvido já nessa época. Foi no Egito que Abraão contou que Sara era sua irmã em vez de sua esposa, pois era um costume da época, né? Vamos dizer aqui por que ele fez isso. Era um costume da época que se um rei ficasse atraído por uma mulher casada, ele mandava matar o marido para ficar com ela. Então Abraão, temendo por sua vida, disse: não, eu sou irmão da Sara, né? Veja que negócio sério. Todavia, o próprio Deus interveio, né? E que bom é ter Deus como amigo, e apareceu ao faraó, impedindo-o de proceder desta maneira e liberando o casal para seguir sua jornada. O Egito na história dos hebreus. O Egito é de suma importância para a história do povo hebreu, pois foi nesta nação que José, filho de Jacó, foi alcançado, né, ou alçado, melhor dizendo, ao posto de governador, por ter interpretado o sonho de Faraó, né, acerca dos 7 anos de fartura, que viriam seguidos por outros 7 anos de escassez. Deus já havia enviado ali, né, o José para o Egito já com esse objetivo, de torná-lo um salvador daquela pátria, e não somente daquela pátria, mas de muitas nações em volta, inclusive do próprio povo hebreu. Além de interpretar o sonho, José também se mostrou um exímio estrategista e administrador quando orientou guardar o quinto da colheita durante os anos de fartura. De fato, quando os anos de fome chegaram, muitos povos de nações vizinhas foram pedir ajuda ao Egito, dentre eles toda a família de Jacó, o qual achava que José já estivesse morto há muitos anos. Não estava. Na verdade, Deus tinha uma promessa na vida dele, né? Deus tinha lhe revelado sonhos e se cumpririam segundo o propósito do próprio Deus, como na verdade se cumpriu. E falando sobre o Egito, né? Falando que o Egito é de grande importância para a história do povo hebreu, tanto para a história passada como para o futuro. O Egito futuramente converter-se ao Senhor, né, e servirão ao Senhor junto com a Síria também. Interessante isso, são dados interessantes. Bem, mas isso é mais para assuntos escatológicos, que não é dado nesse momento, né? Vamos seguir aqui. O livramento de Deus no Egito. Devido ao cargo e sabedoria de José, houve grande livramento para diversos povos, saciando a fome e garantindo a sobrevivência até de outras nações, graças à gestão de recursos do Egito, mesmo em meio à crise. Quer dizer, mesmo em meio à crise, quando nós estamos na presença de Deus, dirigidos pela sabedoria divina, o Senhor concede muitos livramentos. Toda a família de Jacó, em torno de 70 pessoas, mudou-se para o Egito e estabeleceu-se na terra de Gósen. Lá o povo cresceu e se multiplicou de forma pacífica, até que ascendeu ao poder um faraó
que não conhecia José e, ao ver o crescimento espantoso e abençoado do povo hebreu, temeu que se aliasse a outros povos e os subjugassem. Por isso, o escravizou. O povo hebreu se manteve nessa condição de escravo por aproximadamente 400 anos, até que aconteceu a ascensão de Moisés, o grande libertador do povo hebreu, né, das garras do faraó ali no Egito. Então essa é a história, essa é uma breve história do início, né, do povo hebreu, da origem do povo hebreu. Nós concluímos aqui dizendo que fica nítido, né, o quanto a geografia se interliga à história, né, e ambas as ciências testificam acerca dos relatos bíblicos. As regiões da Mesopotâmia, Canaã e Egito fazem parte da formação do povo hebreu. Desde a escolha do primeiro patriarca, né, que foi Abraão, né, Abraão com a saída de sua terra, né, a mudança para o Egito com José, até a conquista de Canaã com Josué. Vemos que toda essa jornada de peregrinação estava no controle de Deus para o cumprimento de seus gloriosos propósitos, e eu posso acrescentar que não somente estava, mas está sobre o controle de Deus ainda, porque tem muita coisa para se cumprir, tá bom, querido? Então, vamos continuar na presença de Deus, porque Deus também cuidará da nossa história até o final. Que Deus abençoe, até a próxima aula em nome de Jesus.